História marcada pela alternância de golpes de Estado. A partir disso, a história do Brasil passou a ter períodos alternados de golpes de Estado e períodos de democracia. A República nasceu de um golpe de Estado. Após isso, implanta-se um presidencialismo com eleição sem participação das mulheres e dos analfabetos. As mulheres conquistaram o direito ao voto e, a partir daí, continua uma sucessão de golpes de Estado com a participação sempre ativa dos militares e dos Estados Unidos da América. Contra Getúlio Vargas, João Goulart, Dilma Rousseff, que inclusive foi torturada pelos militares do golpe de 1964. Há um padrão negativo, sempre com a ação ativa dos Estados Unidos, que não permite ao Brasil consolidar a democracia. Em 2016, 31 anos depois de restituir a democracia interrompida pela ditadura militar que Braga Neto tenta exaltar, o Brasil se vê diante de um golpe de Estado em que utilizaram a legislação vigente para destituir Dilma Rousseff, uma presidenta da República eleita democraticamente e comprovadamente honesta, com provas levantadas pelo Tribunal Regional Federal, Segunda Região. Liu Farge, o novo modelo de golpe de Estado. Aperfeiçoaram o golpe de Estado e passaram a usar a institucionalidade das leis para manter o Brasil debaixo, sob gestões golpistas, para favorecer um grupo de empresários, militares e estrangeiros se enriquecem com as riquezas, os orçamentos e os patrimônios públicos que deveriam servir ao povo. No caso de Dilma Rousseff, não havia nenhum crime e nenhuma acusação que justificasse o afastamento dela da presidência da República. Esse tipo de golpe é conhecido no direito como lawfare, criado nos Estados Unidos e que utiliza o sistema judicial como instrumento para aplicar golpe de Estado. O golpe de 2016 pode ser resumido como um lawfare, porque estamos numa república presidencialista e não num parlamentarismo, sistema em que, se o primeiro-ministro não tem um bom desempenho, o parlamento pode trocá-lo. Isso foi o que o Congresso Nacional de 2016 fez contra Dilma. Usaram erradamente para retirá-la do comando do país. O lawfare é normal em repúblicas ou monarquias parlamentaristas, mas não numa república presidencialista como o Brasil, explica Cláudio Antunes, diretor do Simpro-DF. Não ao parlamentarismo. Ele lembra que em 21 de abril de 1993, os brasileiros participaram de um plebiscito sobre forma e sistema de governo, determinado pelo artigo 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Dados do Superior Tribunal Eleitoral mostram que, no universo de 90.256.461 eleitores na época, 66.209.385, 73,36%, compareceram às urnas. Desses, 43.881.747, 66,28% dos eleitores escolheram a República como forma de governo. A monarquia recebeu apenas 6.790.751, 10,26% dos votos. Votaram em branco nesse item 6.813.179, 10,29% de eleitores, e 8.741.289
13,20%, anularam o voto. Já 36.685.630, 55,41% dos eleitores optaram pelo sistema presidencialista de governo e 16.415.585, 24,79%, pelo parlamentarista. Votaram em branco neste item 3.193.763, 4,82% de eleitores, e 9.712.913, 14,67%, votaram nulo. Importante ressaltar que, se de um lado o Brasil tem uma trajetória histórica de golpes de Estado, por outro, há um longo histórico de resistência. Tanto é que a ditadura militar que Braga Neto exalta foi um dos períodos em que os generais desapareceram com milhares de brasileiros que resistiram e denunciaram a falcatrua. Além disso, o brasileiro deliberadamente não aceita o parlamentarismo. No dia 6 de janeiro de 1963, os brasileiros foram convocados pela primeira vez na história a participarem de uma consulta popular para opinarem sobre a manutenção do regime parlamentarista que então vigorava, ou se deveria retornar ao presidencialismo. Venceu o presidencialismo.